Bom, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma live do Ágora Espírita. Nós hoje ficamos de tratar sobre o tema as várias facetas do racismo. Hoje seríamos eu e a Rosilene Santiago, mas Rosilene teve um problema sério com relação à conexão e ela não pôde entrar. Em último momento, ela teve dificuldade de estar conosco. Então, nós tínhamos um roteiro pré-estabelecido. Ela estava municiada de muitas informações, graças a Deus. E em uma outra oportunidade, quem sabe, ela traz essa informação para a gente. Boa noite a todas e a todos. Que a gente possa, nesses momentos que a gente vai ter aqui de reflexão, poder fazer digamos assim, uma retrospectiva de uma série de informações que a gente, enfim, tem sobre a questão do racismo, né, na nossa condição, no nosso país, inclusive dentro do movimento espírita. Vamos fazer uma série de abordagens desses aspectos. Vamos trazer aqui alguns dados históricos. Evidentemente, não tem como você tratar sem lidar com essa questão da história. E nós estamos abertos à participação de todos. Então, assim, como eu vou estar só nesse momento, eu não tenho como fazer todas as intervenções que vocês colocarem aqui. Mas fiquem à vontade para fazê-la. E aí, se alguém do Grupo Ágora que esteja presente pode chamar a atenção da questão tal, que está falando desse assunto. E aí a gente colabora, tá certo? Porque é bom que fique claro que a gente não está aqui para dar nem a primeira nem a última palavra. Estamos fazendo uma abordagem, evidentemente, do processo histórico, vamos fazer uma abordagem também da questão espírita, principalmente porque nós nos tratamos, evidentemente, de um grupo de espíritas. O Ágora Espírita é um grupo de espíritas que não é um centro espírita, é bom que fique claro, né? Nós não somos um centro espírita, nós somos um grupo de espíritas vinculados ou não a casas espíritas diversas. Então, nós temos trabalhos desenvolvidos sobre tudo. Ok, Gustavo, obrigado. Posso contar com você presente? Aí a gente tem a participação do Grupo Ágora na discussão sobre a questão social, né, nos seus vários aspectos. E aí a gente traz uma das abordagens, um dos eixos temáticos está dentro desse aspecto que é a questão racial, né? De como funciona, de como se estruturou, de uma série de coisas. Antes da gente iniciar, eu gostaria que todos vocês relaxassem a cabeça, recebessem as boas energias dos amigos do alto, relaxem bem para que nós possamos transformar esse momento de reflexão, esse momento de estudo, um momento gostoso para todos nós. Gustavo, seja bem-vindo, viu? Ok. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo Deixa eu ver, ficar num lugar que seja melhor. Gustavo também faz parte do nosso eixo, né? Está aqui trabalhando dentro O Gustavo tem trabalho, inclusive, dentro da questão do racismo religioso, né? Que é um dos aspectos que a gente tem. Então, assim, dentro dessa proposta, o Ágora Espírita trouxe essa discussão sobre o racismo, né? Um dos eixos é sobre a questão do racismo, porque a questão do racismo, quando a gente não tem conhecimento sobre, né? Quando a gente não lê ou quando a nossa leitura não chega a ser suficiente nós vamos perceber que é um leque de informações que vai de diversos aspectos, em diversos âmbitos. Nós temos, por exemplo, uma definição, né, bem a grosso modo, sobre o que seria esse racismo, essa relação em que há, por exemplo, a hierarquização entre as pessoas. Hoje, né, nós estamos tratando da questão racial, então, assim, quando se estabelece essas relações hierarquizadas entre as pessoas, no nosso país especificamente, com relação à raça, né, nós estaremos tratando da questão do racismo. Então, dentro desse aspecto, você vai ter várias modalidades de condições que vão trazer para nós as características
desse racismo. Como ele está presente, como ele se faz presente, como ele participa da nossa vida, muitas vezes sem nem a gente ter a noção de que está participando, nem ter a noção de que nós estamos, inclusive, reproduzindo esses mesmos conceitos, essas mesmas questões que vêm de um período colonial. E aí, Gustavo fala dessa questão da decolonização, né, Gustavo? Isso É é. importante para a gente. Porque, na verdade, Aldo, primeiro boa noite a todos e a todas, não é? Me pegou de surpresa, eu estava sem camisa. Eu tive que buscar a camisa para poder abrir o vídeo. Mas, assim, é uma satisfação de conversar e aprender com você, Aldo. Eu já elogiei Nós sua estamos aqui para camisa porque aprender. está muito bonita. Oh, E aí a gente vai obrigado. trocar algumas ideias, né, com você. Ótimo. Essa questão da colonialidade é algo muito sério, porque é um processo muito duro, né? É um processo desumano, acho que a palavra é essa. A Exato. colonialidade, ela vem destruir subjetividades, vem destruir corpos, né? Vem destruir conhecimentos, né? Exato. E aí a gente vê, como dizem alguns estudiosos, que a colonialidade, mesmo tenha acabado, né, com a independência das colônias, mas esse pensamento, né, essa Permeia a matriz nossa realidade ainda, de né? poder, né, de se achar superior, melhor, porque isso faz parte de um eixo, que é o eixo o quê? Do homem branco, europeu, cristão, tudo aquilo que está fora desse eixo foi visto e ainda é visto como inferior, Como né? inferior. E aí eles falam, alguns estudiosos, que mesmo tenha acabado a colonialidade, esse pensamento continua, né? Aliás, mesmo que tenha acabado o O colonialismo, a colonialismo, exato. colonialidade continua nos nossos dias, essa forma de pensar, de ver o outro, de ver as coisas, né? Exato. Aí a gente tem, por exemplo, uma lei que acabou com a escravidão no nosso país em 1888. Em 1888, nós tivemos uma lei que acabou com a escravidão no país e não promoveu a inserção dessa população, que segundo alguns dados era 70% de negros. Uma população geral do Brasil, 70%, isso é segundo alguns dados, era em torno da população negra, ou seja, tinha uma proporção muito maior. Se naquela época o poder de informação fosse grande, os negros talvez tivessem virado esse jogo, né? Porque você tem uma proporção muito maior de pessoas nessa condição. Mas assim você tinha o quê? Um processo de colonialização que tinha um interesse exatamente de alijar esses corpos, essas pessoas que eram até então objetos, né? Inclusive é uma coisa muito interessante, porque até 1888 eram pessoas dignas para o trabalho, né? Eram pessoas que serviam para o trabalho. E depois disso passaram a ser tratados como se fossem preguiçosos, como se fossem as pessoas que não tivessem as condições necessárias para produzir, né? E aí vem todo um artifício para querer tratar esse elemento ou manter esse elemento sempre alijado dos processos de desenvolvimento, né? E aí nós tivemos, por exemplo, a lei, um ato imperial em 1834, por exemplo, que estabelecia que negro, em 1837, 34, estabelecia que negro não poderia estudar, nem forro, não poderia estudar, está livre dessa condição. Aí você tem uma outra lei em 1850 que diz que negro não pode ter propriedade de terra. Então, ele não pode estudar, ele não pode ter propriedade de terra. Isso aí já vem todo um processo, né? E depois você tem, em 1890, a lei dos vadios. Aí entra uma questão nossa, né? Hoje, estatisticamente falando, quem é a população carcerária brasileira? A maior população carcerária brasileira? A descendência, né? De todo esse processo. Aquela época, quem eram as pessoas, por exemplo, que estavam presas, em sua maioria? Quem eram as pessoas que estavam presas em sua maioria, se elas fossem encontradas nas ruas, enquadradas por uma lei que diria: você está vadiando, portanto você vai preso. Ora, eu não te dei a oportunidade da ascensão, eu não te dei a oportunidade para o teu desenvolvimento, te excluí de um processo, e aí eu culpo você por estar na rua sem fazer nada. É louco isso, né? É. Mas é institucional. Diz aí, Gustavo. Pronto, duas coisas que você coloca aí que eu acho que é interessante a gente ver
essa questão do 13 de maio, que na verdade foi algo muito de fachada, né? Sim. Porque no outro dia a situação dos negros e das negras continuava a mesma, até hoje, né? Então esse Ou pior, processo, né? Ou pior, ou porque assim, pior, eles nem um espaço para guardar, né? Se guardar, se abrigar, eles tinham, né? pois é, eu li um texto, porque me pegou de surpresa e eu não estava anotando Não, sem nada, mas eu problema. tinha lido um texto, Aldo, que o autor ele fala assim, que o 13 de maio foi motivo de chacota para os negros e as negras no dia 14 de maio, Sim, porque eles eram considerados como um 13 de maio, como alguém que teve o favor de receber a liberdade, né? sim. Então não era bem visto. E você também fala que na época era a maioria, hoje nós somos. Eu digo somos Ainda. porque eu me Exato. vejo como negro, não é? Porque essa questão, né, de pele não quer dizer nada. Na verdade, a minha forma de pensar, né, minha forma de ver as coisas no mundo, eu me vejo negro, né? Então eu digo assim, nós somos, agora lógico, cabe no espaço. Sei da minha condição, perante a sociedade, de privilégio, né, como Sim, homem branco, né, essa questão do fenótipo, né? do fenótipo. Isso aí tem uma influência muito grande na sociedade. Mas, voltando, se na época era a maioria, hoje nós somos a maioria também. Ainda somos a maioria. 54% da população brasileira, né? É constituída E de a negros maioria e de negras. encarcerados também, né? Encarcerados, a gente vai ver o Exato. quê? De menores salários, jovens negros com incidência muito grande que são assassinados. Por que negros? Por que jovens negros, não é? E Periféricos, aí, por que isso? porque entra uma outra face, que é a institucional, né? Sim, Esse racismo institucional, que estabelece que o negro, né, o preto estando na rua, o preto é sempre alguém que está na condição de suspeito. E não são poucos, e há pouco tempo nós tivemos histórias muito, dramas que famílias viveram em função disso, né? Da crença nas instituições, como as instituições foram estabelecidas, né? Em que você tem uma proporção de pessoas marginalizadas, ou seja, estão à margem da sociedade, em função de uma estrutura que veio se formando lá de trás, e aí, estatisticamente, elas acabam reproduzindo e entrando nos mesmos ciclos que devem ser rompidos, né? Porque as propostas das políticas afirmativas têm essa dimensão, né? Esse desejo, esse intuito, né? Aí a gente viu, por exemplo, a gente observa, por exemplo, na Constituição de 1934, Constituição de 1934, existia uma proposta que dizia o seguinte: dever do Estado estudar e aplicar, no caso, a educação eugênica. Nós tivemos um racismo que é chamado de racismo científico, onde se justificou esta relação de hierarquização em relação aos outros corpos, aos corpos negros, em função da ciência. Para justificar essa condição, a eugenia foi utilizada no Brasil como um elemento, porque se acreditava que o país não iria se desenvolver se nós só tivéssemos ou mantivéssemos essa população negra, porque acreditava-se que uma população negra não iria desenvolver o Brasil. Algum comentário, Gustavo? eu sempre estou pegando, né, a carona do que você vai falando, Sim, né? fica à vontade. Dizendo dar boa noite, né? Aquelas pessoas que estão chegando Que estão agora. chegando agora. Fomos Sejam convidados por bem-vindos. Aldo para participar dessa conversa sobre o racismo, né? Essas facetas, né, do racismo e dialogar um pouco. Então, boa noite. Tem um bocado de gente conhecida aí. Minha irmã agora Graças a Deus. chegou, algum amigo do curso, né? Então, Coisa que boa. possamos aproveitar. Então, veja, realmente, apoiados numa ciência, não é? Eles tomaram essa ideia, né, da eugenia. A gente vai ver que a coisa é muito antes, não é? A questão de Linneu, a questão da classificação das espécies. O próprio Sim. Darwin também influenciou bastante com a evolução das espécies, as espécies que eram mais fortes
Então, tinham a condição, né, da sobrevivência, né, do poder. E aí a gente vai ver que tudo isso influenciou. Você vê assim a classificação de corpos, né? Na Sim, verdade, a gente vai ver que esse racismo que estrutura a nossa sociedade até hoje, ele fez parte desse processo de colonialidade. Ele fez parte, juntando com o capitalismo, né? O capitalismo, então o racismo. Então a raça, essa categoria de raça, ela veio para justamente justificar esse processo de capitalista que é tão hierarquização, cruel, exato. de hierarquização e é tão cruel, né? Então a Exato. raça ela foi criada porque na verdade os estudiosos falam, né, que só existe uma raça que é humana. Sim, E se nós fizéssemos uma viagem para perceber dentro da nossa árvore genealógica, todas as pessoas iam terminar numa mãe negra. Porque a África é o continente que algumas pessoas pensam até que é país, né? Algumas pessoas pensam que é país, mas a África é um continente e é o mais velho, né, do mundo. exato. E se a gente fizer essa viagem, nós vamos encontrar uma mãe negra. Está dentro da nossa genética, do nosso gene, né? É. Isso foi uma informação do século passado, né? Em que o italiano Luigi Luca, ele fez um estudo, né? Um geneticista, ele fez um estudo e confirmou, não existe raças. Esse conceito de raças, ele está fatalmente ligado a pessoas racistas. Então, a raça é humana, não existe como você estabelecer. Aí, no livro dos Espíritos, a gente tem uma informação bem Sim. interessante. Na questão 53, ele diz o seguinte: o homem nasceu sobre diversos pontos no globo. O homem nasceu sobre diversos pontos no globo. Isso é uma pergunta 53 no livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem o seguinte: sim, e em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade das raças. Vale ressaltar que esse livro foi publicado em 1857, onde não existia a definição que nós temos hoje, né, do século passado, sobre raça. Então ele diz o seguinte: a diversidade de raças. Depois, os homens em si, dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Aí a subpergunta diz o seguinte: essas diferenças constituem espécies distintas. Veja só. Essas diferenças constituem espécies distintas. E aí, o que foi que o Espírito respondeu? Certamente que não. Todos são da mesma família. Aí já entra com o nosso geneticista, né? Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem a pertença à mesma espécie. Foi uma subpergunta que ele fez fazendo uma comparação, né? Então, tá claro. Da época, né, desde aquela época, já se falava que os espíritos já deixam claro, somos todos de uma mesma espécie, portanto, não existem as raças, existe a raça humana, né? A raça humana, perdão. Aí vamos lá. A gente teve um outro processo que foi a questão, por exemplo, da nossa. A gente viu a questão, por exemplo, do eugenista, né? Que formulou uma série de conceitos, formulou uma série de. Nós tivemos, inclusive, grandes intelectuais no Brasil que estavam alinhados à ideia eugenista. Às vezes eu fico pensando que não foi de má fé. Eu acho que foi mesmo fruto de uma época, em algumas situações, e outros eu acho que realmente foi de má fé. Bom, enfim, a gente pode nem saber porque as pessoas não estão aqui para responder, né? E assim como nós Ou podemos estão nos em novos, equivocar, né? ou, Oi, ou desculpa. estão em novos corpos, Hoje estão em novos corpos, né? através da Vivendo reencarnação, outras realidades, né? reparando algumas coisas É, que não fez bem, não é? é, Que não percebeu, não interpretou bem, e hoje está nessa luta, né? e vai Antirracista. fazendo a reformulação antirracista, que é um trabalho que a gente tem que Racista. fazer imediatamente, né? Então Porque nós as pessoas tivemos falam, não basta, né, Aldo, não é, basta a gente não ser racista. A gente precisa ser antirracista, né? um trabalho Fazer essa luta, né? antirracista. Um trabalho antirracista. E aí eu conversava com a Rosilene sobre essa questão nossa, e aí como é que a gente poderia trazer essa discussão sobre um trabalho antirracista dentro do movimento
E aí nós temos, assim, dentro dessas várias facetas, nós tivemos aquele trabalho de um rapaz da Universidade Federal Rural, não foi? Sobre o racismo espectral. Um termo bem interessante, Sim, né? E que sim. talvez o pessoal não tenha ciência disso, mas era o racismo que está focado nessa relação com os espíritos. Foi inclusive tema de um debate em uma outra live de um outro grupo que foi bem interessante da gente abordar. Gustavo, você quer falar sobre esse trabalho? Gostaria de dar sobre esse tipo de É, racismo, né, no caso específico. porque em síntese a gente pode imaginar o seguinte: a doutrina espírita nos mostra que um dos princípios é a imortalidade da alma, que a Exato. morte ela não vem transformar ninguém. Nem vamos ficar anjos, porque morreu, desencarnou, nem vamos virar santos, porque também desencarnou. Na verdade, nós continuamos os mesmos, não é? E no plano espiritual que tenho percebido, né, que nós vamos mergulhar nessa outra dimensão, porque na verdade a gente percebe a vida, né, uma só, com mergulhos para lá, com mergulhos para cá, né, e a gente desencarna com a mesma ideia que tivemos aqui. Tá? Exato. Então, o que eu percebo dentro da literatura espírita, né, alguns espíritos, em algumas mensagens, isso nem diminui nem aumenta, porque é uma Exato. condição daquele momento e que com certeza hoje esse espírito tivesse a oportunidade de corrigir, faria isso, mas alguns preconceitos, né? Alguns Sim. preconceitos. E o que também nos deixa triste, eu acho que é um trabalho do Ágora, é a gente fazer um trabalho, né, de reeducação. Nós temos uma disciplina muito interessante, que é a educação das relações étnico-raciais, que eu tive a oportunidade até de estudar, né, quando eu estava fazendo o curso, e como não me educou, né, como eu comecei a perceber, né, esses outros irmãos, essas outras formas de estar e de ser no mundo, não classificando, mas como apenas diferenças. Então, Sim. e como isso pode nos ajudar? Então, o preconceito ou a discriminação, porque o preconceito é uma ideia antecipada que nós temos de alguma coisa. Exato. A discriminação ainda é pior, porque a discriminação é a materialização desse preconceito. Desse Quando preconceito. você verbaliza uma palavra, quando você joga uma pedra, né, em alguém porque é em determinada religião ou tal. Então, a discriminação é a materialização desse preconceito. Então, a gente vai ver que alguns irmãos nossos, né, ainda mantêm um estado assim de preconceito, né, de intolerância. E a gente, quando vai ver dentro da perspectiva das religiões afro-indígenas, aí a gente já pode chamar de racismo religioso ou um racismo epistêmico. O que é isso? É a gente não acreditar, não a valorizar a outras formas de conhecimento. A gente pensar que só o nosso conhecimento, que é fruto da Europa, do homem branco, colonizador, é o conhecimento absoluto. Mas a gente tem que se educar para a gente começar a ver, a escutar outras histórias. Porque se a gente perguntar, se a gente for estudar a história dos Estados Unidos pela perspectiva do homem branco, É uma história, né? americano do norte, vai ser uma história. Se a gente for ver a história dos Estados Unidos, da colonização, pelo olhar dos indígenas, é uma outra história. Outra história. Então a gente precisa preparar nossos corações para a gente começar a escutar essas outras histórias. Porque história contada de um jeito só não é bom. Eu, pelo menos particularmente, eu não acho legal. Mas isso Então, também assim, é uma quebra de paradigma, viu, Gustavo? sim, é o tempo, né? O É uma tempo que quebra de vai nos fazendo. paradigma. Então, eu acho que a grande contribuição do Ágora é a gente trazer essa discussão, né, para as casas espíritas, porque é um processo que vai acontecer de maturidade, né, mas em conjunto. E não é de um dia Sim, para outro. Eu vou dormir hoje e amanhã me acordo com outro pensamento. Não. É esse processo de discussão, de diálogo e observar o que Allan Kardec nos coloca dentro da codificação. Por exemplo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem. O homem de bem vê irmãos seus, pessoas de todas as raças, de todos os credos, né? Então, quer dizer isso. assim, não tem essa barreira. Eu
que são Não sei criações se nossas, né? falei o que tu Essas tava. barreiras, não, foi ótimo. Porque essas barreiras, na verdade, são constituições nossas, né? E aí a gente vai encontrar diversas mensagens, mesmo que subliminares, né? Dentro dos próprios livros, de algumas lideranças espíritas, que às vezes nem tão subliminares, né? Que fazem algumas referências a determinadas comunicações espirituais de determinados espíritos, por exemplo, pretos velhos, caboclos, né? E a Sim, gente vê o quanto de preconceito mesmo, de racismo, há em algumas colocações, em algumas falas. E essas falas, elas são falas contundentes, são falas que formam opinião. Por isso que quando você coloca aí que a gente vê vários aspectos, veja só, vários aspectos de uma mesma história, né? Vários aspectos de uma mesma história. Então você vê a pessoa que estava na cozinha, a pessoa que estava lá na Casa Grande, a pessoa que estava na senzala. Então, assim, todas essas pessoas têm uma mesma, aliás, têm um mesmo momento histórico, visto de perspectivas diferenciadas. Não é isso mesmo? Então, assim, a mesma pessoa que pode construir um conceito a respeito desta comunicação ou daquela, também está falando apenas pela ótica dela. Isso também tem que ser avaliado, né? Então, não são poucas as informações que a gente teve, por exemplo, de comunicações espirituais dentro das casas espíritas que foram tratadas como comunicações de segunda categoria por não se tratar de espíritos de origem europeia, né? Por não se travestir, por exemplo, de um padre ou de uma liderança romana ou coisa desse tipo, né? É isso mesmo. Então a gente tem é, essa questão. Diga. e eu percebo, aí falaram, ó, tia Anastácia do sítio Pica-Pau Amarelo. Tia Anastácia é a que fica na Mas, cozinha, né? Dona Benta mas que aí, vai sim, para a capa como é? Da farinha de trigo, né, Dona Benta? exato, exato. Dona O Benta Monteiro que vai para Lobato, marca. Lobato participou efetivamente do movimento eugenista brasileiro, né? Então a Pois é, sua escrita, a sua escrita fala disso, né? A sua escrita traz essa pois informação é. também, né? E vem dessa Aí, faceta, sim, pode ir. não, desculpe. Não, porque a Aura É, Lúcia fez alguma coisa, falou sobre as cotas. E aí a gente fala da questão das, tá. das ações Vê aí a afirmativas. questão das cotas, que depois eu volto É, para essa faceta chamada racismo religioso. religioso, exato. Vê só. Não, mas você pode concluir. Eu acho que a gente concluiu o racismo religioso, depois a gente entra nessa Tá, outra então tá questão. certo. Pode ficar à Então, em vontade. relação ao racismo religioso, a gente tem refletido, porque até foi objeto da nossa pesquisa que a gente fez em 2018, 2017, 2018, não é? Quando a gente fez uma pesquisa vendo esse diálogo entre as crianças de terreiro, né, de candomblé, e o racismo no ambiente escolar. Porque uma sociedade, a gente sempre fala assim, uma sociedade que se diz cristã, né? A maioria católicos, a maioria espíritas, nós temos o país mais espírita do mundo, né? Não é Sim, isso? sim, é essa. Essa Nós é somos o uma. país mais espírita. A Estatisticamente gente estamos pode, nessa. a quantidade de evangélicos, mas você vê a materialização desses conhecimentos, ensinamentos trazidos por Jesus. Então, crianças que não podem dizer assim, ó, eu sou do candomblé. Não poder dizer isso no ambiente da escola. Por quê? Ela vai sofrer preconceito, discriminação. E isso, assim, chamou muito minha atenção. Como é que uma criança não possa dizer isso? E a gente vai ver que a origem disso está nesse projeto de colonização, né? Como eu volto a dizer, um projeto Sim, de é um quê? projeto. Patriarcal, né? Branco, Branco, rico, hétero, cristão, né? É, heteronormativo, quer dizer, é. tudo aquilo que foge. Então, a gente vê na própria figura de Cristo, de Jesus, que pela origem que Jesus, de onde nasceu, não poderia ser nunca branco. Nem Pois de é. olhos azuis, nem de olhos verdes, nem de cabelo loiro. Não poderia. Mas qual foi a imagem construída? Essa. A mesma coisa de Maria, né? A mãe de Jesus. A gente vê Maria loira, né? De olhos azuis, olhos verdes, branca.
Mas de onde vieram era impossível. Alguém falava, é a mesma coisa de você encontrar uma criança branca dentro de uma escola nigeriana, né? Isso. Na Nigéria, como se fosse, não tem como, né? Então veja, tem a própria imagem do Cristo e os próprios orixás, com uma coisa interessante que a gente pode ver, né? Que as pessoas também retratam os orixás como branco. Quantas imagens de Iemanjá que dentro da tradição Poxa, o cabelo vai afro, na né? cintura, né? Vai lá e outra coisa, uma Iemanjá Dá uma branca. dobra. Quando É, os orixás são divindades africanas, não poderia nunca pois ser é. branco. Mas aí a gente precisa dar esse colorido, sabe? Fazer essa pintura para pelo tentar ser aceito ou aceita. Então isso é interessante. Então é muito cruel esse racismo religioso, porque então a gente via crianças, né, que não se que elas tinham que dizer que era católica na escola, porque era Sim. é a religião A predominante, hegemônica. né? É, É a predominante. predominante, Então, exato. sou católica ou sou evangélica. Ela dizia. Isso a gente Exato. observou. Porque se ela não dissesse isso, ela ia sofrer muito mais. Então eu percebo que isso é um mecanismo de defesa, de Sim, proteção para a sim. criança. Eu acho Mas que a isso é um gente também. mecanismo de resiliência, né? E de De, pra, resistência também, né? porque eu vejo a De resiliência como reinserção. resistência. Então Resistência. são crianças que a gente vê dentro da literatura que tem que dizer assim, porque tem um processo de iniciação dentro do candomblé, porque as religiões cristãs é um processo de conversão, né? De um dia para outro. A gente tem Paulo, aliás, a gente tem Saulo. A gente tem Saulo. Saulo, e depois da É, conversão da estrada de Damasco, ele vira Paulo, de um dia para exato. outro. Dentro da perspectiva das regiões de matrizes africanas, já é uma outra, né, percepção, que é um processo de iniciação, é um processo que requer tempo. E a criança ou mesmo o adulto, isso não importa, tem um momento que eles precisam, né, cortar o cabelo bem ralo ou raspar mesmo. Porque isso tem um sentido de que o cabelo raspado, e quando ele cresce, é um momento de renascimento. Assim como a gente tem dentro das religiões Sim. cristãs, né, recebe um outro nome, né, como processo de uma vida nova. Mas tem esse processo. E a criança, quando chega na escola, a gente vê na literatura, com o cabelo raspado, ela tem que dizer que está fazendo tratamento de câncer. Veja. Ou então que cortou o cabelo e não ficou muito bonito, aí teve que pelar. Ou então está com piolho. Isso tudo mentiras. Veja. A Mas, criança Gustavo, é precisa interessante, mentir. né? É A interessante essa gente, a informação. sociedade, nós fazemos com que a criança minta para não Minta sofrer. para não Então veja, sofrer. a gente faz com que ela minta. Então, isso é um princípio cristão, fazer com que o outro minta, não é? Não diga a verdade, não seja ele mesmo. Então, eu acho isso Ô, muito Gustavo, cruel. eu vou aproveitar aí tua deixa e vou perguntar assim, como é a relação dessas crianças, por exemplo, se você tem esse dado, né, evidentemente, Sim, alguma claro. informação dessa, com os professores por exemplo, de outras religiões, é óbvio, se é hegemonia cristã, né, seja evangélica ou católica, eles chegaram a falar alguma coisa com relação a sofrer Isso é muito discriminação por parte dos sério. professores também? Claro, infelizmente, os professores, né, que nem deveria, quanto papel de professor, né, de Sim, educador, aquele que está aprendendo, que na concepção que a gente vê, o professor, como diz Paulo Freire, não é aquele que detém o conhecimento, o né, e vai conhecimento, exato. transferir para a cabecinha do aluno, mas aquele que está no processo contínuo, né? E para os africanos, o processo educativo é isso, você aprende com outra pessoa que também está aprendendo. É bem interessante isso. É um Hum, ensinamento para nós. Então, as crianças, muitas delas, muitas vezes, têm os professores como verdadeiros algozes. Vou trazer um fato. O ano passado, logo depois do carnaval, uma mãe chegou a mim e perguntou, disse assim, Gustavo, você não sabe o que aconteceu. Minha filha, elas são de religiões de matriz afro, né, hum, africana, e a menina tinha participado no carnaval de um afoxé. E a gente sabe que o afoxé vem de origem de de origem matriz de candomblés, né? De de candomblés. candomblé. E ela recebeu no afoxé um colar, né? Uma guia que eles chamam, né? Um colar de Oxum.
E ela recebeu aquele presente, participou da festividade, né, dos desfiles do Afoxé e tal. E essa criança, uma menina, tinha uns seus 11 anos, por aí. E quando ela chegou na escola da rede municipal, da prefeitura do Recife, a professora disse para que ela tirasse aquele colar do pescoço. Isso que a mãe me falou. Né? Então, tirasse o colar. Agora, engraçado, se ela tivesse com um transilim, com um crucifixo, com aquele... Poderia permanecer. Ninguém ia dizer nada. Sem Mas ela dúvida estava com a nenhuma. guia de Oxum no pescoço. E ela disse que não ia tirar. Porque aquele objeto tinha um sentido para ela. E por que não? E por que ter que tirar? Aí, Aldo, pasme, não é uma coisa assim gritante, muito sério. A professora foi até ela e puxou. E arrancou Puxou. do pescoço dela. Puxou. E arrancou. Isso é um exemplo, tantos outros que a gente Gente, que conhece. agressão. Tanto que a mãe ia na época, porque isso foi logo depois do carnaval, eu falei, essa conversa se deu em termos de abril, ela ia buscar, né? Ia falar com os órgãos competentes em relação à professora, em relação à escola, porque não pode. E o pior, veja o trauma para a criança. A criança ficou em silêncio na sala de aula, não queria mais conversar, não queria mais falar em casa. Quer dizer, isso influenciou bastante na questão da sua autoestima, A relação da de sua poder autoimagem. a relação de poder é muito forte. Né? Pois Então, é, se você então tem veja, o professor como referência, como nós precisamos modificar o nosso pensamento, né, em relação a pois isso. é. E eu acho que um dos grandes... agora a gente está falando da doença, vamos falar do tratamento. É a Lei 10.639, né? A lei Sim, sim, que sim. trata justamente desse conhecimento para vir para as escolas, né? Da Pois é. cultura, da história africana, afro-brasileira. Porque eu acho que esse assunto dentro da sala de aula, dentro da escola, é um processo de educação, favorece um processo de educação. Agora, Mas aí entra uma questão da tendo questão a própria lei, da ter que instituição, né? materializar é uma coisa muito distante, né? Porque a lei, Exatamente. para se materializar, precisa do quê? Do apoio e da concordância da gestão. E não é só isso. Isso, Precisa da concordância do professor, principalmente isso. porque está na sala de aula. Até porque quando a lei foi aprovada, teve muito. Hoje a gente pode falar disso mesmo, né? Fake news em torno dela, né? Então, assim, a desinformação preponderou diante da informação, né? Então, as pessoas, eu via pessoas falarem que não iria ensinar nada de Xangô para ninguém. Eu disse, minha gente, vocês têm certeza que se trata disso, quando se fala da história da África? Vocês têm certeza que se trata desse assunto? E as pessoas simplesmente reproduziam coisas que elas ouviam de alguém, né? Normalmente das igrejas fundamentalistas, né, que reproduzem essas ideias. E aí a gente vê como vai ser como é difícil fazer essa mudança, mas que é contínua. Tem que existir um trabalho contínuo de antirracismo mesmo. Porque se a gente não conhece essas histórias que se passam, que permeiam a nossa vida e que permeiam a vida de outras pessoas, de comunidades, de populações, a gente vai ignorar de fato e vai achar que isso aqui é um paraíso. Isso é fato, né? A gente vai achar que é um paraíso. Mais alguma coisa, Filizora, sobre Alguém está perguntando qual é a lei. Eu vou repetir. Tu confirma, é 10.639 de 2003. Né? Porque é o que está vindo na minha mente, acredito que seja isso, não sei se você tem como confirmar algo, que foi a primeira lei assinada, dá uma olhadinha aí, então, 10.639 de 2003, é o que vem na minha mente. E foi a primeira lei assinada pelo, então, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva. E essa lei, ela vem a partir do movimento, né, da luta do movimento negro no Brasil. E aí, falar nisso, Aldo, eu vejo uma coisa muito séria. Né? Nós temos um presidente do Palmares, né? Como é? Da Fundação, né? Da Fundação Palmares. Da Fundação Palmares. Que agora também não recordo o nome dele. É um anti, tá né? Vendo? Ele não é uma pessoa tá certo para, aí, né? 10.600. Aí veja, um homem negro, né? Que diz que a escravidão foi bom para os escravos, Justo. que a gente nem chama de escravos,
mas de escravizados, Escravizado. porque há uma grande diferença, né? Escravos é uma Ninguém condição nasce- que você é. escolhe, mas escravizados é algo que foi imposto. Então, uma pessoa dessa, que está à frente, né, da Fundação Palmares, que é justamente voltada para o movimento e para a população negra do nosso país, com um pensamento desse, não é muito sério. Né? Então, nós Ele veio estamos vivendo um negar, veio momento negar assim. uma série de, É, ele veio negar uma série de coisas, né? sim. Que assim, totalmente fora dessa órbita. Totalmente contra. Na verdade, nós não temos ministros ou representantes das instituições, nós temos anti-representantes, nós temos É, anti-ministros. Então, são pessoas que vieram representar de fato e desenvolver aquele trabalho, né? Infelizmente. E Sandra aí, confirma aí o número oi, da lei, viu? confirma? Tá, isso mesmo, Pronto. 10.639 de Ótimo. 2003. Tá com a memória Obrigado, boa, viu? Sandra. É. Aí a É, gente porque falando. essas coisas eu tenho que anotar. A gente vai ficando velho, a memória, o HD vai É ficando normal. gasto. Aí a gente teve também uma lei antirracismo, não foi? Que foi em 89, né? A 7716. E aí também tivemos a lei o Estatuto da Igualdade Racial, que foi em 2010. E em 2012 entrou a questão das cotas. Conta com Aurea você. Lúcia, as cotas são um problema. As cotas, quando foram estabelecidas. Bom, primeiro a gente vai só dar um panorama Sim, geral, né? Se a gente, por exemplo, teve uma população que foi alijada do direito, né, de estudar, alijada do direito de ter propriedade, a essas pessoas foi dada só e apenas os trabalhos que são considerados. Eu sempre falo e repito, né? Nossos empregos, eles têm cara e têm cor. Nossos empregos têm cara e têm cor. Então a gente sabe que quando vai, por exemplo, a determinados ambientes, a gente não vai encontrar lá a autoridade máxima dentro daquele ambiente, dificilmente vai ser um negro. Ok? Se você entrar, por exemplo, em determinados ambientes jurídicos, por exemplo, você vai ver que alguns sobrenomes se repetem. Então você tem uma população que não teve esse acesso fácil a esses ambientes. E o resultado de tudo isso, depois de 388 anos de escravidão, é que essa população que ficou alijada desse processo, ficou com os piores empregos e ficou numa condição em que ela não tem o acesso, ou não teria, no caso, a proposta era essa, né, de mudança, não teria o acesso à formação acadêmica. Porque, evidentemente, que se alguém tem uma formação que está baseada, por exemplo, numa escola particular, com toda a estrutura, onde pai e mãe mantêm ele numa condição em que ele não precise vender a sua força de trabalho para estudar. Inclusive, uma coisa importante, viu, gente? Houve uma época em que era proibido que os negros estudassem junto, nem em escola pública, nem particular, estudassem junto com os brancos. Então, as crianças negras eram tratadas, né, deveriam estudar à noite. Você veja o absurdo. Estudar à noite. Tá? Então, a gente avançou muito, mas ainda falta muito mais ainda. Né? Então, nós temos o quê? As políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas têm a função, né, o objetivo de trazer uma condição de equanimidade. Tá? Tratar diferente mesmo. Porque nós já viemos de um processo de exclusão que institucionalmente se apresenta, estruturalmente se apresenta, e que a proposta das cotas é justamente romper com esse ciclo e abrir espaço para que as pessoas tenham, para que as populações negras, né, quem tiver interesse em estudar, é importante saber que quando a gente fala quem tiver interesse em estudar, minha gente, é porque há pessoas que não querem seguir uma vida acadêmica e isso deve ser respeitado. Não é isso mesmo? Mas quando eu quero ir e me é tirado essa possibilidade, onde a concorrência é injusta, desleal, quer dizer, a pessoa já está na vantagem, a outra já nasceu na vantagem, já está na vantagem, e é evidentemente que os melhores empregos vão ficar para ela. E aí estabelece as cotas, que é uma das ações afirmativas, né,
As cotas vieram na perspectiva de fazer com que houvesse uma correção, um ajuste Sim. nesse mundo de coisas que já vem acontecendo durante anos. Então, quando as cotas chegaram, aí a gente começou a ver que começou a sair alguns discursos bem, né? Quer dizer, essas pessoas já tinham a certeza de que as vagas eram delas. Portanto, não era dos negros. Aí a gente vai ver, por exemplo, que a instituição de cotas, minha gente, não é uma instituição de privilégios, sempre foi uma instituição de privilégios, aliás, de privilégios para algumas categorias. Então todo mundo sabe ou conhece uma filha de militar que está aí, né? Bem recebendo seu dinheiro dentro de um processo de cota. Existia uma lei que era a lei do boi, né? Então os filhos dos fazendeiros eles tinham um espaço, cotas dentro das universidades também. Mas quando se falou do negro foi um problema. Quando se falou do negro, ele começou a celeuma. Não, mas a gente tem que trabalhar essa base para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga chegar. Enquanto isso não acontece, minha gente, as cotas é o que nós temos para tentar corrigir e diminuir esses espaços. E aumentar, aliás, essa presença do negro dentro desses espaços. Os espaços e as cotas foram uma discussão até desumana. O processo histórico que se estabeleceu para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Para ter que estabelecer uma legislação que contemple um grupo de pessoas que sempre esteve e está em desvantagem no processo da sociedade, na sociedade. Então, as cotas têm essa finalidade, né? Desse reparo. Alguma coisa, Gustavo? Sim, aí eu me lembrei da meritocracia, né? Sim, outro Que é problema. cada um pelo seu próprio esforço. Porque aí vem a questão das cotas. Que a gente Quando você sabe está na que a vantagem é bom, né? meritocracia, pois é, a meritocracia para existir, agora não digo, a igualdade deve ser para todos, né? Para Do todos. caminho. Para que a gente, quando chegar lá e for fazer uma avaliação, um teste, e a gente então vai colocar aquilo que cada um tem, né? Que conseguiu. Só que o caminho aqui no Brasil ainda está muito injusto, né? Porque a gente vai ver que a qualidade da escola pública não é igual da escola privada, isso num todo, no geral, mesmo a gente sabendo do esforço, né, dos esforços de alguns homens públicos para ter uma escola de qualidade, mas ainda nós temos essa dificuldade. A gente já vai ter a questão socioeconômica, né, de moradia, né, de alimentação, e até mesmo uma coisa insignificante, mas que já foi motivo de pesquisa de mestrado, né, de universidade. A relação da professora com o aluno negro ou negra, Sim. que também vai interferir. Já pensou a gente numa escola, né? Eu ir na sala de aula e receber o abraço da minha professora, o carinho, o cheiro na cabeça? Sim. É uma coisa, isso já foi estudado. Outra coisa, eu não ser nem olhado pela minha professora ou meu Estou professor. aqui, viu? Né? Pois é. É, Aí, normal. assim, é muito sério isso Normaliza, também. viu? Então, É são uma coisa detalhes interessante. que faz a diferença. Então, a gente não pode... As cotas ainda precisamos. Nós Ainda precisamos precisa. ainda de É. cotas, não é? Não é, e é bom ficar claro assim, que a gente não é a favor que a gente queira que isso tivesse acontecido. Nós queríamos que as coisas fossem justas e que houvesse realmente uma qualidade de educação dentro da escola privada aliás, da escola pública ao nível de uma escola privada que contemplasse todo mundo. Mas, assim, infelizmente não tem. Não é por um acaso, não tem porque isso é um projeto político mesmo, para que não tenha. Para que esse espaço não seja preenchido pela periferia, né? Pelas Pois pessoas que estão, em sua maioria, alijadas desse processo e o interesse é esse mesmo. é. Você veja E a que a gente... gente. Oi. Não, conclua, desculpe. Sim, a gente vê... Teve algum probleminha aí de conexão, mas parece que voltou, tá tudo ok, que eu estou Sim, sim. observando aí.
O nosso amigo que eu conheço, Juarez, disse que não concorda com alguns pontos, mas o bom da democracia é isso, né? Pena Exato. que a gente não está numa mesa redonda onde vamos todos ter a oportunidade de falar e de escutar, de trocar ideias. É, mas eu ia falar, sim, uma coisa interessante. Eu falava, né? Uma pessoa que não aceitava a questão das cotas, porque achava uma coisa errada, injusta, que não era justo. Aí eu conversando com ela, e isso, né? Foi até num, num posto de saúde. Eu ia tomar uma vacina para gripe, essas coisas. E ela conversando, e ela me falando que era contra tal, que isso era injustiça. E aí cheguei a saber que ela era uma gerente de uma empresa. E que há pouco tempo, né, daquele momento, ela tinha feito uma seleção para Sim. vagas na empresa que ela trabalhava. Ela fez a seleção. E diante daquela quantidade todas, né, de todas as pessoas que chegaram, deram o currículo e tal, ficaram 15 pessoas. Isso ela me contando, depois de ter conversado, de que não aceitava cotas, que isso é injustiça, que a questão do racismo é muito mimimi, né, que as pessoas falam, né? Bom, mas a gente sabe a dor, quem sente na pele, né? Sente na Exato. pele. E aí eu tive a curiosidade de fazer a pergunta, ô fulana, dessas 15 pessoas que foram selecionadas, quantos negros ou quantas negras? Ela disse uma pessoa só. Eu digo, tá aí a resposta. Nós temos 54% da população negra no nosso país e numa seleção fica só um negro. Só um negro. Por Numa que isso? proporção dessa, né? Quantos juízes? Quantos juízes Exato. nós temos negros? Se a gente Exato. for ao hospital, quantos médicos negros ou médicas negras nós temos? Agora, vamos ver secretárias do lar? Né? Vamos ver, Inclusive, com né? todo respeito à profissão, É, com todo respeito, é. mas a gente sabe que há uma diferenciação, né? Inclusive, né, Gustavo? Vamos ver em relação às outras profissões, né? Inclusive, a lei da empregada doméstica passou em 2015. 2015, minha gente. O negócio está fresquinho. Tá. E, né, e subliminarmente, né, a questão fica bem para a gente mesmo. Né? O que é que se domestica se não animal? Não é isso mesmo? E a empregada é doméstica. Eu acredito que seja ainda o resquício do nosso colonialismo, né? Que A ainda acredita, colonialidade né? A presente, né? colonialidade presente, exatamente. Presente. E você veja, demorou tanto para que você tivesse, porque só a lei complementar só saiu em 2015, né? Estabelecendo inclusive horário de entrar, horário de largar, o tempo de serviço, os direitos e garantias para esse profissional. Então a gente tem uma estrutura extremamente racista. Eu tinha feito uma anotação aqui bem interessante, Sim. uma anotação a respeito de uma fala tua, né? Porque quando eu era criança, eu cheguei aí para um terreiro com minha mãe e foi uma iniciação de um filho de uma amiga dela. Então, o filho de uma amiga dela até o que? Era um menino que eu acho uns 13 anos. Então, ele estava lá, paramentado, eu não me lembro qual era o santo lá. E aí o que ocorre? Minha mãe fez um comentário. Minha mãe disse: eu acho esse menino muito novo para fazer esse negócio. Esse negócio não é coisa para menino novo. Aí essas crianças entrando nesses ambientes, sei lá. E aí eu fiquei pensando, né, depois que você traz essa informação. Mais adiante eu me lembrei dessa fala da minha mãe e pensava muito assim, eu digo, minha gente, olha, se o cara ele nasce numa família de judeu, ele vai passar pela circuncisão. Se o cara é de uma família cristã, ele vai ser batizado. Por que o cara que é do candomblé não pode iniciar-se? O que é que explica que a gente ainda tem essa visão de que não deveria iniciar uma criança dentro do trabalho que é, dentro da religião que é da sua origem materna, da sua origem paterna ou familiar? Porque isso não poderia acontecer, né? Aí, assim, o tempo Claro. vai habilitando a gente a entender que não é assim, dessa forma. Ora, É. se não tem um E que preconceito, a se não lei tem não funciona para o racismo, se outro não é isso. lado, né? A criança Exato. pequena vai batizada na igreja, né? Na Aí evangélica. eu vi um debate recentemente sobre veganismo no movimento negro. Achei muito interessante sobre aquela questão da lei que estabelecia, que queriam, né, estabelecer, fizeram até um questionamento no Supremo sobre a questão do abate de animais, né, dentro dos terreiros.
E aí, quem falava era uma veganista negra. E ela explicou, mas foi muito didática, né? Porque, assim, embora ela seja veganista, ela entendia que todo o discurso era um discurso racista. Porque, assim, do mesmo modo em que a gente tem a prática do abate do animal dentro da instituição, e ela foi bem clara, né? Eu não sou favorável ao maltrato de animal de espécie alguma, mas o que nós estamos discutindo aqui é uma questão de racismo, né? Eu, inclusive, sou vegetariano também, né? Aí, assim, o que ela colocou? Nós temos aí uma questão de racismo. Qual seria? Como caracterizaria isso? Quando você tem o Natal que come o peru, você só terceirizou quem matou o peru, porque o peru não foi uma criação que caiu sobre a sua mesa de graça, não. O peru chegou à sua mesa porque foi abatido por alguém. Então houve morte de um animal. E você vai comê-lo para homenagear Jesus Cristo. E aí ela foi explicando também que essas matanças, vamos usar esse termo, tá? Essas matanças, elas ocorrem mediante um rito. Não se mata por matar. Né? Não. E que esse discurso tinha também um profundo fundamento racista, porque só se tratava da questão das religiões de matriz africana. Afro-brasileira, afro-indígena, não se tratavam de outras condições, apenas dessa condição. Então, ela desconstruiu um bocado de coisa e ela deixou bem clara, eu sou veganista, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma distinção entre essas coisas, né? Diga, Gustavo. Precisa ler, conhecer, para a gente não ter o Exato, preconceito, falar sem exato. conhecer. Legal? Não, só dizer o seguinte, que eu acho que a doutrina espírita, ela contribui muito para esse processo educativo nosso. Se a gente percebe algumas falas, colocações de Allan Kardec, né, acompanhando o raciocínio da época, como homem de ciência que ele era, como diz o Xande, né? Xande já falou, a gente não tem que se fixar no passado, mas também a gente não tem que esquecer. Né? A gente tem que pegar a Justo. experiência e fazer diferente agora no presente. Os espíritas precisam fazer diferente na forma de falar, na forma de tratar, porque estamos em outro tempo. Nós já temos conhecimento suficiente para não se apegar àquela visão do século XIX. Então, é preciso que a gente respeite as pessoas antes de pele, antes de etnia, somos espíritos, não é? Exato. Trazemos uma bagagem, aprender com as diferenças, a gente começar a modificar. Eu acho que a doutrina espírita ajuda a todos nós, né? A, por exemplo, a não chamar, a dizer que o negro fede. Você fede como negro, como se os Sim, brancos, né, também não fedessem, né? Fulano tem cabelo sim. ruim, como se cabelo pudesse ser bom ou ruim, né? Bom ou mal. Ou Exato. então admirar a beleza do negro porque ela tem traços europeus, nariz Sim, afilado, boca. Então a gente precisa começar a respeitar o outro e valorizar o outro naquilo que ele é, dentro das suas diferenças, porque nós temos as nossas. Então é muito rico quando a gente abre a nossa visão, abre o nosso coração e perceber que a nossa verdade não é a única, a nossa maneira de ver não é a única, o nosso conhecimento não é o único, que existe, o mundo tem todas essas possibilidades. E é preciso que a gente aprenda, pelo menos eu hoje eu estou aberto para aprender com essas diferenças, com esses conhecimentos que foram silenciados ao longo do tempo, com essas pessoas que foram inferiorizadas ao longo do tempo. Hoje eu volto o meu olhar, né, todo o meu corpo, para aprender com eles, tá certo? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer, agradecer a vocês que acompanharam, a Aldo que me convidou assim de repente, né, Aldo? venha. Mas valeu, desculpa por alguma coisa, mas é um assunto que eu gosto muito de conversar. Agradecer às pessoas Mas é ótimo. conosco, que tenham muita uma noite de paz, de tranquilidade, né? E o agro está aberto para a gente discutir não só o assunto do racismo, mas a homofobia, não é? A questão de gênero, é,
agradecer a todos que participaram dessa live. Alô? Tá dando para ver? Tá travando, né? Eu tô com dificuldade. Travou, travou. Aldo, eu não consigo. Agora parece que vai melhorar, tá melhorando, viu? Tá conseguindo me ver? Alguém tá me vendo? Tá travado qual? O meu ou de Gustavo? Eu vou sair, eu vou sair. O- Mas o meu tá travando, é? Ó, queremos agradecer a todos vocês que participaram. Espero que a gente possa, espero que nós possamos nos encontrar em outro momento. Acho que a conexão aqui está péssima, mas eu vou falar e vocês ouvem aí. Agradecemos a participação de todos. Queremos deixar claro que a gente está falando sempre dessas questões, mas estamos ligados nessa perspectiva do espírito que é imortal, ok, gente? Mas a gente precisa mudar essa sociedade que é a nossa e da qual nós participamos e estamos presentes e estamos aqui vivendo esse momento reencarnados nesse mundo, né? Então, em como estamos aqui encarnados, estamos aqui participando de todo o processo, nós precisamos promover essas mudanças, tá? Agradecemos a todos e que nós tenhamos uma excelente noite. Obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? Boa noite e até outro dia. Na próxima semana, nós estaremos com outro tema. Sexta-feira, nós já teremos outro tema aqui presente. Um abraço a todos.